Olá, meus alunos, tudo bem? Começando aqui nossa primeira aula sobre romantismo e nessa primeira aula eu quero falar um pouco do contexto histórico, dos princípios gerais do romantismo, para que você possa recuperar essas informações. Logo em seguida eu vou também gravar uma aula sobre a segunda geração romântica. Então, nesse primeiro momento, nesta aula, você vai ter o conteúdo de contexto geral do romantismo, quais são suas bases, seus princípios, e eu vou fazer isso da maneira mais tranquila, rápida possível, espontânea. Eu vou usar aqui um material que está aqui do meu lado para me nortear, para que as informações sejam de alta qualidade e que você aprenda o máximo que puder sobre esse assunto com muita tranquilidade. Vamos lá? Ok. Então, me organizando aqui, a partir do final do século XVIII, algumas revoluções começam a acontecer. Então, primeiro, a Revolução Industrial na Inglaterra, de 1760, depois a Revolução Francesa, de 1789. Napoleão assume o poder da França em 1799. Thomas Jefferson é eleito presidente dos Estados Unidos em 1801. São informações históricas para a gente contextualizar. Em 1803, a Inglaterra declara guerra contra a França. Em 1808, em Londres, Hipólito da Costa publica o Correio Brasiliense, o primeiro jornal brasileiro. Olha que curioso. O primeiro jornal brasileiro publicado em Londres, o Correio Brasiliense, em 1808. E aí a gente chega no ponto central. Em 1808 também acontece uma mudança no Brasil. A família real muda a corte portuguesa para o Brasil. Então o Brasil se torna agora um país, uma colônia com outro status. Com outro status. Então, nesse ponto eu quero que você perceba que como nós vamos falar de romantismo no Brasil, o momento de mudança, a guinada que acontece na nossa cultura brasileira, começa nesse ponto aí início do século XIX, e relativamente ao romantismo isso vai ter muita importância, justamente acontece com a vinda da família real para o Brasil em 1808. Então, em 1808, a corte portuguesa chega ao Brasil, os portos são abertos ao comércio internacional. De repente, o Brasil, que antes era mera colônia exploratória de Portugal, passa a ser uma colônia diferente, uma colônia em que haverá relacionamento internacional, vai haver comércio exterior, e tudo isso traz algumas mudanças. Traz, por exemplo, a imprensa nacional, traz os modos, né, trejeitos da corte para uma colônia. Tudo isso vai promover uma alteração no nosso modo de viver, no modo de viver do brasileiro. E aqui, claro, gente, sempre que nós falamos sobre essa alteração no modo de viver, nós não falaremos necessariamente do povo como um todo, não é? Mas nós estamos falando de uma estrutura política, social, que obviamente vai tocar muito mais a elite urbana do Brasil, né? As pessoas que estão na zona urbana e não na zona rural, e a elite brasileira. Então, muitos jovens dessa época que se tornaram grandes escritores e artistas de outras áreas eram jovens que estavam ligados à elite, não jovens que vieram das classes proletárias da sociedade. Tá bom? Então, essa mudança da corte portuguesa para o Brasil traz alterações no próprio pensamento de época, na estrutura social, na estrutura do pensamento, na cultura brasileira, sabendo que essa mudança parte da elite, né, e se alastra pela sociedade brasileira como um todo. Tá bom? Vamos avançar. Em 1810, Goya começa a pintar os desastres da guerra, uma série de quadros em que retrata consequências da ocupação napoleônica na Espanha. Ou seja, por que eu estou trazendo essas informações? São informações que mostram que no mundo todo houve várias revoluções, houve também uma movimentação artística. Nesse caso, Goya começa a pintar os desastres da guerra. Preste atenção, isso é um tema novo nesse tempo, um tema crítico, um tema que traz à tona questões sociais profundas. E isso tudo vai trazer impacto sobre a arte. E aqui eu quero dizer uma frase que eu costumo usar sempre nas aulas. Você vai me ouvir falando várias vezes. A arte é estritamente humana, pertence ao espírito humano, é desenvolvido no espírito humano. E o que eu estou falando aqui não é um conceito técnico, é um conceito pessoal, tá bom? Então, a arte é estritamente humana. E tudo aquilo que toca o ser humano, de certa forma, vai tocar a sua arte. Então, todas as mudanças sociais acabam, em certa medida, tocando as pessoas de maneira mais ou menos sensível. Então, todas essas revoluções provocaram uma mudança de pensamento.
e a arte vai acompanhar essas mudanças. Então a guerra traz um sentimento, né? No terceiro ano, quando você estudar as manifestações das vanguardas europeias, você vai perceber que depois da Primeira Guerra Mundial acontece sim, um pessimismo em relação à produção da arte, em relação à produção daquilo que toca o espírito humano, que vai ser algo assim marcante no dadaísmo, por exemplo, que é uma tendência do início do século XX. Então você vai perceber que tudo que toca o ser humano toca a arte, as guerras tocam muito o ser humano, portanto vão repercutir na manifestação artística. Então quando nós falamos dessas revoluções todas, começam os artistas a reproduzir nas suas obras o retrato daquilo que eles estão sofrendo e percebendo da realidade social. Bem, então em 1812, 1812, os Estados Unidos declaram guerra à Inglaterra, em 1815 derrota de Napoleão em Waterloo, em 1816 a Argentina declara independência, em 1818 Mary Shelley publica Frankenstein, olha aí, uma obra, né, importante inglesa do romantismo. Em 1822, independência do Brasil, e aqui nós vimos outro fato importante. 1808, a vinda da família real. 1822, independência do Brasil. Tá, o que tem a ver isso? Primeiro, uma mudança cultural começando a trazer valores para o Brasil que são diferentes daquilo que a cultura brasileira comportava até então. Mas em 1822 nós temos agora a independência do Brasil em relação à coroa portuguesa. Isso traz uma visão de que o Brasil agora é uma nação que precisa firmar as bases da sua brasilidade, as bases do seu nacionalismo. E em função disso, a arte vai acompanhar. Então, a arte que procura propor um nacionalismo acentuado é o romantismo. Aquelas revoluções que nós mencionamos agora na Europa como um todo, vão trazer junto o desenvolvimento de uma arte tipicamente burguesa ou ligada à burguesia, elegendo esses valores de nacionalismo, de revolução, de luta, de confronto, de paixões, de heroísmo. Tudo isso vai ser desenvolvido ali na Europa. E agora, quando o Brasil se torna uma nação independente, o nacionalismo, que já é uma marca típica do romantismo, também vai alcançar a nossa literatura. Vai ser desenvolvido na nossa literatura. Então é importante, 1822, um marco importante para a nossa história e um marco importante também para a nossa arte. Levaria ainda 14 anos, em 1836 acontece a publicação da primeira obra brasileira romântica. Então, mais ou menos 14 anos depois da nossa independência. Mas são 14 anos de maturação da nossa brasilidade, da visão do país como uma nação independente. Entende? Então, esse ponto aí é importante para que você preste atenção. A arte romântica é uma arte ligada ao nacionalismo. Quando o Brasil se torna uma nação independente de Portugal, isso fortalece ainda mais as bases para o desenvolvimento do romantismo aqui. Tá bom? 1830, a Revolução Liberal Francesa. E a partir daí nós temos alguns pontos. Né? O que é o romantismo? Ascensão da burguesia, criação de novas estéticas. Quando a burguesia ascende ao poder, enriquece, à custa do comércio, à custa de toda a movimentação financeira, surge um novo extrato social, as pessoas realmente, os novos ricos, né? Essa nova elite, é uma elite que não tem o lastro da tradição monárquica. Não é uma questão de berço, mas é uma questão de oportunidade, de negociação. E o enriquecimento faz com que eles tenham poder de compra, poder de mudança social. E essas revoluções todas, eu não tenho competência técnica para falar sobre todas elas, mas o professor de história certamente vai poder abordar com muita profundidade com vocês. Mas eu gostaria de tocar aqui num ponto. Todas essas mudanças trazem à tona agora uma nova forma de viver, uma nova forma de ser elite no mundo, e essa elite nova, chamada burguesia, tem os seus valores, seus princípios. Então, a luta daquele que movimenta, comercializa, ele é praticamente um herói solitário. Ele não tem uma família que sustente o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então, o que ele faz? Ele é esse herói.
Quando ele se identifica numa obra que tem um herói que passa por dificuldades, lutas, é humilhado, é traído e de repente dá a volta por cima, toda essa construção, né, do que nós chamamos dessa estratégia de contar histórias, né, a saga heróica que aparece como superação de todas as dificuldades. Primeiro ele não é digno, depois ele se torna digno, e assim ele vai construindo, o autor vai construindo esse personagem. Tudo isso fala muito com essa elite que enxerga em si mesmo esse herói nacional, esse que venceu, esse que produziu, esse que conquistou, né, que conseguiu crescer e vencer e enriquecer e agora se torna parte da elite, certo? Então, vamos dizer assim, há um imaginário cultural. E esse imaginário cultural começa a ser traduzido para obras literárias que vão trazer à tona esse novo olhar, essa nova visão de mundo, essa visão que está muito ligada à questão burguesa. Okay? Realidade passa pelo filtro da emoção. Um outro ponto importante. Observe que a arte clássica greco-romana, então você no primeiro ano estuda classicismo, não é? Uma arte que retoma os modelos greco-romanos de produção artística. Depois você tem o barroco, que supera essa forma de arte e traz agora uma nova visão a respeito disso. Depois você tem o arcadismo, que é um neoclassicismo. E o arcadismo volta à questão dos modelos clássicos greco-romanos. E esses modelos estão muito ligados à imitação. O belo, a imitação, o simples, o racional, o equilibrado. Então observe que na arte greco-romana o equilíbrio é muito importante. O equilíbrio, tanto na escultura, quanto na pintura, quanto na poesia, há uma necessidade de buscar o equilíbrio, há um desejo pelo equilíbrio, porque o equilíbrio representa o belo é equilibrado. O barroco representa a imperfeição, o desequilíbrio, então ele quebra a visão clássica. Depois o arcadismo volta ao equilíbrio, também buscando o equilíbrio das formas e a racionalidade. Quando você vê, por exemplo, a obra Marília de Dirceu, em que ele diz, o Dirceu falando para Marília, ele diz que ele não é a pessoa que toca gado dos outros, alheio gado, mas que ele é alguém que tem o seu próprio gado, é alguém rico, ou seja, ele está tentando convencê-la de que se relacionar com ele é muito bom para ela. Vai ser ótimo porque ela vai ter uma oportunidade de ter uma boa vida. Ou seja, o amor não é aquele amor idealizado que arrasta, mas é um amor equilibrado e racional. Racional. O romantismo vem quebrar novamente com esse racionalismo. Então, o filtro da emoção é muito importante. Então, a obra romântica é extremamente emocional, apaixonada, né, que arrasta mesmo pelo sofrimento. Então, emoção, sofrimento, tristeza, morbidez, tédio, todas essas palavras são importantes no romantismo. No Brasil nós temos 3 gerações, então depois nós vamos falar mais especificamente sobre isso. Mas no geral, estamos falando aqui no geral, essa arte romântica vai trazer o filtro da emoção como um dos principais filtros perceptivos. E o eu lírico dos poemas estará ligado, vinculado mesmo a esse lirismo sentido, né, emocional, que realmente debilita às vezes o ser. Às vezes ele perde a vontade de viver em função do sofrimento amoroso. Se você se lembrar um pouquinho, no trovadorismo você tem a coita, que é o sofrimento amoroso, né? O sofrimento de amor por alguém que tem um amor não correspondido. Isso volta à tona no romantismo, de uma maneira diferente, não são mais cantigas, não é mais uma relação entre uma mulher de classe superior e casada com um cortesão, com um trovador de classe inferior, não é isso. Mas aquele sentimento de dor amorosa, de coita amorosa, permanece, né? Volta à tona. Bom, pelo fio da emoção que se alia a subjetividade e originalidade. Ponto. A obra é original, emocional e subjetiva. O que é subjetivo? O sujeito, os seus sentimentos, as suas dores são importantes no processo de expressão do texto, né? de expressão das emoções. Então, o eu lírico fala das suas dores, do seu sofrimento. E por isso mesmo, o romantismo acaba sendo uma arte também muito individualista. Ao mesmo tempo que subjetiva, individualista. Ou seja,
ele se interessa muito pelo seu próprio sofrimento. O eu lírico, né? Lembre-se, sempre vamos distinguir. Eu lírico é a voz poética. O autor, ele cria esse eu lírico para ser desse jeito. Pode ser que ele nem seja assim, mas o seu eu lírico será. Então, você tem individualidade como marca, subjetividade como marca, sofrimento, emoções afloradas como marca da obra romântica. Intensa. Intensa. Bom, continuando. Originalidade substitui a imitação. Olha aí. Por quê? O objetivo é ser original, não é fazer mais do mesmo ou imitar meramente outros textos. Portanto, não vale a questão de modelos de texto pronto. Aí você vai ter uma outra questão que é a liberdade estética. Por exemplo, nos poemas clássicos é muito comum que você tenha, eu tenho estrofes de 8 versos e versos decassílabos. Isso perpassa todo o poema. No romantismo você vai ter uma certa liberdade e flexibilidade quanto à metrificação poética. Então isso é uma maneira de você enxergar. A originalidade é buscada. Outra coisa importante, na linguagem, no caso do Brasil, por exemplo, muitas obras vão se valer de palavras do Tupi-Guarani, em outro momento vão se valer de palavras de dialetos africanos na obra literária. Isso não é comum antes do romantismo. Porque antes do romantismo a busca é por uma linguagem rebuscada, uma linguagem pura, uma linguagem voltada para o português na sua origem, no caso no Brasil, o português e a sua origem portuguesa mesmo, né, e latina, neolatina. Mas palavras de origem indígena, palavras de origem do Tupi-Guarani, por exemplo, ou de dialetos como o Bantu, que são dialetos africanos, elas não entram porque elas não são consideradas palavras dignas da literatura, das belas artes. Então, no romantismo começa a cair por terra e essa liberdade em busca da originalidade vai trazer palavras dessa maneira, tá bom? Aproveitando aqui, o texto que eu passei para ler de noite na taverna provavelmente não vai ter essa pegada de palavras do Tupi-Guarani ou dos dialetos africanos, mas vai ter, por exemplo, muitas palavras talvez germânicas, alemãs, palavras espanholas, até os nomes dos personagens francês, porque havia uma diversidade ali de personagens e de ambientes nessa obra para sugerir o uso de uma ou outra expressão. Isso pode causar dúvida na hora que você for ler. Então, sempre faça uma pesquisa sobre o assunto, tá bom? Pesquise as palavras também, expressões de época. Vamos continuar. Continuando. Beleza. Individualidade. Levar em consideração as emoções que sentimos para interpretar a realidade. Isso aqui eu já falei. São tópicos que eu estou trazendo para vocês que são importantes. Como é que é? Individualidade ali é justamente o filtro da emoção, o filtro perceptivo da emoção acaba sendo um filtro que eu vou usar, para enxergar a realidade. É uma lente, olha, é uma lente. Eu uso essas lentes para enxergar a realidade. Se eu trocar de lentes, eu teria uma outra visão. Então, a lente que eles usam é a lente da individualidade, do subjetivismo. Então, sempre o interesse no poema romântico será pelas próprias emoções, pelos seus interesses, pela sua satisfação. Continuando. Ruptura com os padrões clássicos de beleza, já mencionei também, a questão da mera imitação não entra mais. A beleza agora é uma beleza ligada à emoção, à subjetividade, e é muito interessante, né? Quando você lê Marília de Dirceu, volto a mencionar uma obra neoclássica, em parte do texto, Marília tem cabelos louros. Em parte do texto, ela tem cabelos, ela é morena. E aí você fica sem saber quem é Marília. Parece que essa indefinição é a busca de uma universalização do ser. Aqui no romantismo, não. Nós vamos ter uma mulher específica e às vezes essa mulher será uma mulher até descaracterizada, será uma mulher até apenas um vulto de mulher. Mas o poeta, melhor dizendo, o eu lírico, ele sente, ele sofre por esta mulher, mesmo que ela seja uma mulher, por exemplo, que só se encontra no mundo dos sonhos. Então, os padrões clássicos de beleza, de racionalidade começam a deteriorar. E agora, na obra literária, outros padrões vão se eleger. Tá bom? Valores burgueses, esforço individual, sinceridade e trabalho. Esses são os valores burgueses, esforço individual, sinceridade e trabalho.
é justamente essa saga heróica, né? O indivíduo que vence as próprias limitações, vence as limitações, ele vence pelo seu esforço, trabalho, luta. Então essa luta dele por isso vai aparecer na obra. Isso vai aparecer na obra literária como valor burguês que está ligado a esse momento. Não é uma questão meramente meritória por família, por nome, por sangue real, nada disso, mas por um esforço, né, e por conquistar. Ok? Muito bem. Então, qual é o projeto romântico? O projeto estético literário romântico? Criar uma intimidade estética para o burguês. Ou seja, o burguês precisa se encontrar ali. Como é que ele vai se identificar ali? Ele vai se identificar ali encontrando personagens que se pareçam com ele. Encontrando personagens que sejam a expressão dos valores que ele acredita que são importantes. Então, esforço, trabalho, como eu disse, são valores importantes, eles estarão ali. Essa luta, né, essa guerra para conseguir. Aqui eu gostaria de lembrar, por exemplo, embora isso vá para o indianismo, mas eu vou lembrar um texto que eu já até mencionei na sala de aula, que é Ijuca Pirama, que significa aquele que é digno de ser morto. Então a história rapidamente assim do poema é um poema épico em que um índio se encontra na mata com o seu pai cego e velho e eles escaparam das mãos do inimigo e estão refugiados na mata. Mas eles precisam comer. E o menino sai para caçar e ele é um guerreiro bravo da tribo Tupi. E aí quando ele encontra um grupo de índios inimigos, ele é capturado. E ele é levado para ser sacrificado. Mas quando ele é levado para ser sacrificado, lá diante da morte ele pede pelo pai, porque ele tem que voltar para o pai, para cuidar do pai, que ficou na mata sozinho e cego, e ele chora. Então olha só o ponto. Ele vem para ser morto, é digno de ser morto porque ele é um herói da tribo Tupi. Mas agora ele chora na presença da morte, isso faz com que ele seja indigno. Então o cacique o libera, mas ele já tinha sido pintado com as tintas aromáticas para o sacrifício, ele já tinha sido vestido para isso com os adereços, e agora ele é libertado e volta para o pai. Como ele tivesse demorado muito, o pai questiona. E o pai então sente o cheiro da tinta, vê os adereços, e o pai então pergunta o que aconteceu. E ele explica que ele foi libertado. O pai, não entendendo que uma tribo poderia libertar um guerreiro como ele, mas que deveria tê-lo matado, pede que ele o leve de volta. Então eles vão à tribo e lá o cacique diz que ele foi indigno, porque ele chorou na presença da morte. E aí o velho faz uma praga para o filho, né? Diz que o filho não é mais filho dele, que onde ele andar, a relva debaixo de seus pés seca, quando ele deitar, que nenhuma pedra lhe sirva de travesseiro, quando ele for tomar água no riacho, que o riacho se transforme em vermes. E ele falou que se tu choraste em presença da morte, em presença da morte choraste, meu filho não és. E aí ele começa a praguejar. O filho então se enche de indignação, porque o que tinha feito para proteger o pai, e se lança contra os índios daquela tribo e começa a matar vários. Começa uma luta guerreira, e aí o cacique da tribo grita que pare, que ele já mostrou que ele é Ijuca Pirama, digno de ser morto. E aí ele cai no colo do pai, e o pai então diz, então você é meu filho, eu te tomei novamente. Ou seja, agora ele provou a sua dignidade. Olha só o movimento nesse poema. Primeiro, ele já era naturalmente digno, porque ele era um guerreiro. Mas a sua dignidade foi colocada para baixo quando ele chorou em presença da morte, ou seja, ele perdeu a dignidade diante daquela tribo. Diante do pai ele perde dignidade, o pai fica afrontado com a covardia dele. Diz, não descende o cobarde do forte, o pai diz, né? Dessa maneira mesmo, cobarde. E aí ele retoma, ele reconquista pela luta, pelo trabalho, sozinho contra a tribo, ele reconquista o direito de ser executado, de cumprir o ritual de antropofagia, de canibalismo. Então, olha que é um movimento lindo desse poema, Ijuca Pirama, de Gonçalves Dias, que mostra esse ideal do herói. Esse ideal do herói. Agora,
Se na Europa o herói não é o índio, obviamente, na Europa o herói é o herói nacional que lutou nas cruzadas, que lutou ao longo da história daquele povo, no Brasil o índio é esse herói que pega os mesmos valores, só muda o personagem. Um cavaleiro na Europa e um índio no Brasil. Um cavaleiro que um cruzado ou um cavaleiro que lutou guerras pelo seu monarca na Europa, no Brasil, o índio que representa aquele ente mais genuinamente brasileiro e nacional. Mas a narrativa percorre um mesmo padrão. Né? O mesmo padrão. A saga heróica dele segue o mesmo padrão de ter dignidade, perde dignidade, recobra dignidade pelo esforço e trabalho, que são valores burgueses. Individualmente, ele parte isso individualmente. Não chega um grupo para ajudá-lo, é ele sozinho lutando. E se você lembrar bem, isso acontece até hoje. Os filmes de ação, todos têm esse herói que resolve tudo, né? Uma milícia inteira, um exército inteiro não consegue entrar num determinado lugar fortificado, mas um homem sozinho vai lá e acaba com todo mundo. Então isso continua sendo o modo de gostar, de se identificar, né, com a estética da nossa sociedade. Isso começou lá nesse tempo, com os burgueses querendo, né, ter esse herói em quem acreditar. Tá bom? Acho que eu falei demais, né? Acho que eu falei demais. Vamos continuar aqui. Valorização do indivíduo e toda a sua complexidade emocional. Perfis de heróis que precisam amar, sofrer, agir, superando obstáculos de toda a natureza para se qualificarem como exemplares. Acabei de dar um exemplo sobre isso. Né? Ele tem que ser qualificado e para isso ele sofre, luta e supera. Né? Sentimentos puros e verdadeiros transformam os indivíduos e lhe dão condições para enfrentar a hipocrisia da sociedade. Amor à pátria e símbolos nacionais são exaltados como símbolos de beleza e bondade. Importantíssimo, gente. Se tem uma estética literária que enaltece o amor à pátria, é o romantismo. Então, isso vai ser muito importante e eu falei os motivos. No Brasil, 1808, a vinda da família real muda muito da nossa cultura. 1822, a libertação do Brasil, entre aspas, a independência do Brasil em relação a Portugal, traz também esse ideal de brasilidade que vai se unir, casa como uma luva com os ideais românticos do nacionalismo. A partir de então, você tem aí o florescimento do nacionalismo na nossa literatura romântica brasileira. Então, você tem o objetivo, né, dessa arte é divulgar os valores burgueses, circular essa arte em jornais, em folhetins, divulgar a arte burguesa. Isso é uma maneira, é um projeto, né, de divulgação dos valores e princípios. Pode ser que muito disso não seja nem intencional, ó, temos intenção de divulgar esses valores burgueses e fazer com que eles sejam conhecidos. Não, isso pode ser natural, ou seja, aquilo com que nós nos identificamos, aquilo que agora é a realidade da sociedade, nós queremos que todos conheçam. Então, a divulgação através dos jornais, os folhetins, né, os folhetins eram, na verdade, colunas do jornal em que capítulos de obras literárias eram publicadas. E esse romance folhetim tinha esse nome justamente porque a cada semana tinha um capítulo. Como você assiste hoje as suas séries, né? Hoje nós, por exemplo, temos uma empresa de streaming e nós fazemos até uma maratona numa série. Tudo bem. Mas quando nós assistimos pela TV, aqueles que assistiram séries originais pela TV, precisam esperar a cada semana um novo capítulo. É assim que era também a produção dos folhetins. Eles tinham que esperar cada semana um capítulo para ver como é que aconteceria. O que aconteceria com Lucila? Né? Como é que é? Será que ela conseguiria realmente o êxito no seu amor? Ela deixaria a vida que escolhera com tanta pressão, uma vida de prostituição, de acompanhamento de homens? Ou seja, enfim, aquela curiosidade semanal acontecia porque os romances eram publicados assim também nesse período. Ok? Vamos ver se temos mais alguma coisa. Bom, valorização, fuga do presente e da realidade. Isso aqui é um ponto importante. Uma das outras marcas, se uma das marcas importantes é o nacionalismo, a outra marca importante é a fuga da realidade. Como assim?
Se nós queremos uma visão romantizada da vida, nós precisamos entender que a visão da realidade, a realidade ela pode não ser tão romântica. A realidade é cruenta. Por exemplo, um caso de amor, um homem que resolve deixar a sua família e tomar uma jovem e roubá-la da sua família e viver com ela em algum lugar, numa ilha paradisíaca, parece muito bonito num conto, num romance, numa novela. Mas na vida real isso pode dar muito errado. Concorda? Então a realidade nem sempre corresponde a essa expectativa romântica. Então, a fuga da realidade é uma marca fundamental do romantismo. E como é que ela se dá? A fuga da realidade se dá no romantismo para os sonhos, para a morte, para a natureza. Ou seja, se a realidade, por exemplo, da corte, se a realidade urbana é uma realidade turbulenta e difícil, a natureza acaba sendo um lugar de refúgio. Se a realidade da vida está difícil e o amor não correspondido está excruciante, a morte pode ser uma opção. Então você tem a fuga da realidade como uma marca importante do romantismo também, de maneira geral, em quase todas as gerações, em quase todas as épocas. Quando chegamos à terceira geração romântica no Brasil, que é a Condoreira, aí nós já vamos ter um romantismo mais próximo do realismo, então menos evasão, menos fuga da realidade. Mas a primeira geração, a fuga é constante para o passado, para a natureza, para a morte. Na segunda geração, muito mais para a morte. Então, a morbidez é uma marca da segunda geração romântica no Brasil. Na terceira geração, a evasão começa a ser muito mais sutil e a realidade começa a ser muito mais presente. Ok? Emoções e subjetivismo, morte como idealização, mundo dos sonhos, passado idealizado e exploração de temas medievais. Vamos deixar de fora temas medievais no Brasil, porque na literatura brasileira os temas serão temas indianistas, porque nós não tivemos uma Idade Média ligada ao medievalismo europeu. Então, no Brasil, nós vamos colocando aqui como expressão, na verdade, o indianismo, tá bom? Mas passado idealizado, ou seja, se volta ao passado e olha para um passado heróico, né? Um passado do primitivismo indígena, por exemplo. Isso é muito comum. O mundo dos sonhos, muito comum. Principalmente a segunda geração, explora bastante a questão do mundo dos sonhos e da morte. Né? E a morte como idealização. Ou seja, é ideal, é desejável diante do sofrimento da vida. E isso está muito ligado ao que nós vamos mencionar na próxima aula, que é sobre Lord Byron, que é a influência de Lord Byron sobre o nosso Álvares de Azevedo, falando sobre a segunda geração. Como esse pessimismo, esse desejo de escape pela morte é frequente no romantismo, principalmente na segunda geração. Ok? Nacionalismo, já mencionei, o indivíduo é cidadão de uma pátria e o nacionalismo é a consciência nacional, compartilhada por todos. Esse desejo, né, da nação como fortalecida. Quando você lê, por exemplo, Canção do Exílio, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha só, ele está falando de Portugal a respeito do Brasil. Minhas aves têm... minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Olha, a minha terra é o quê? O Brasil. Onde canta o sabiá. As aves que aqui em Portugal gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ou seja, meu Deus, até as aves que gorjeiam no Brasil gorjeiam melhor. O que é isso? É um projeto de valorização nacional. Então ele está em Portugal, está exilado, e a Canção do Exílio por isso, e ele ama essa pátria e valoriza essa pátria mais do que valoriza a pátria que agora o acolhe, que seria Portugal. Então esse projeto nacionalista de valorização do nacional é muito importante, tá bom? Está muito presente na primeira geração, mas na segunda também. Bom, liberdade formal, agora rapidamente para a gente fechar essa aula, alguns aspectos formais. Liberdade formal, já mencionei, adjetivação abundante, pontuação, exclamações, interrogações, reticências. Por quê? A reticência, a exclamação, a dupla exclamação, exclamação com interrogação, esses sinais procuram mostrar a expressão emocional do eu lírico. Então,
a abundância desses sinais de pontuação acaba demonstrando. O oposto disso vai ser lá no modernismo, em que eles vão praticamente, em alguns poemas, abolir os sinais de pontuação. Você fica sem saber que tipo de expressão realmente pretendeu o autor ali naquela obra. Então é muito importante que você entenda. O uso de sinais de pontuação abundantes, a liberdade formal, versos de tamanhos diferentes no mesmo poema, tudo isso vai fazer com que a estética romântica tenha mais liberdade formal. E é importante que você entenda que a estética clássica promove um fechamento, né? Vamos dizer assim, uma obrigação de fazer dentro de uma forma. Tanto é que o período que vem depois do romantismo, na poesia, que é o parnasianismo, vai procurar promover esse fechamento novamente. Ou seja, poemas que estão isentos de uma linguagem que não seja a língua portuguesa formal, mais culto, e ao mesmo tempo também vão explorar poemas de forma fixa, muito fortemente. Então, isso vem depois. No romantismo, há mais liberdade de produção estética, tá bom? E subjetividade. Bom, para fechar, nós temos no Brasil, então, esse é o projeto romântico, tem essas bases gerais. No Brasil nós temos 3 gerações. Primeira geração, que é indianista. Segunda, que é ultrarromântica ou mal do século, ou byroniana, né, ligada a Byron. E a terceira, que seria a estética condoreira ou a poesia social, que seria a terceira geração romântica. Nós estamos essa semana focalizando a segunda, então vou rapidamente recuperar a primeira aqui com vocês. Primeiro, ela é indianista, entende o amor como uma proposta do eu lírico para a sua amada, ela é inatingível, geralmente tratada como uma virgem e que não corresponde nem concretiza o amor é idealizado, o sentimento amoroso é avassalador, é um amor que mata mesmo, é um amor que coloca abaixo, que arrasta, então tem esse sofrimento. O nacionalismo é muito acentuado, tanto é que é nessa geração que se construiu a Canção do Exílio, né? Então, o amor idealizado, a pátria, a mulher, o índio são temas recorrentes. Né? O principal autor, o mais importante autor dessa geração é Gonçalves Dias, mas quem inaugura o romantismo no Brasil e que dá início à primeira geração é Gonçalves de Magalhães, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades. Então ele escreve essa obra romântica que inaugura o romantismo brasileiro, mas depois é Gonçalves Dias que vai desenvolver uma vasta literatura, uma literatura abundante, que trata do amor, da mulher, do índio e da pátria como temas centrais, como temas emocionais profundos. Então sugiro que você leia algumas obras do autor, e já mencionei aqui Canção do Exílio, e já mencionei Ijuca Pirama. Então, um outro que eu gosto muito, já mencionei na sala de aula, é Se Morre de Amor. É isso mesmo, 2 Cs. Se Morre de Amor. Então depois você vai ter a indicação desses poemas aqui abaixo da aula, no ambiente virtual, para que você também possa ler por vontade própria, né, sem uma cobrança de atividade sobre esses poemas, mas para conhecer mesmo. Tá bom? Segunda geração, então, começa justamente mudando a tônica desse indianismo, desse passado heróico, desse nacionalismo que perde força em favor de um novo tema que é a morte. O pessimismo e a morte ganham uma força, uma ênfase, é assim o extremo. Né? Então, a vida boêmia que provoca até angústias profundas no ser humano, e essa vida boêmia ligada ali a doenças que surgem justamente por causa dessa vida noturna, a tuberculose, a pneumonia que matam demais, o mal do século, esse sofrimento amoroso, tudo isso ligado ao poeta Lord Byron, poeta inglês Byron, e que trazem toda a influência para a nossa literatura.